Seja bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é Sérgio Mendonça e hoje nós vamos falar sobre o ciclo da recaída. O que acontece que leva um indivíduo a voltar a usar substâncias, né? Afinal de contas, a gente sabe que o uso de substâncias é um problema muito grave, tá? Muito grave. O indivíduo entra em recuperação, vai para a clínica, passa por um processo de desintoxicação, passa pelo processo de conscientização, passa pelo processo de mudanças de comportamento, adquire um bom repertório comportamental, mas mesmo assim, diante de todo esse repertório, com todos os ensinamentos que ele recebe, esse indivíduo sai da clínica e muitas vezes, depois de 10, 15 dias, um mês, esse indivíduo volta a usar drogas. O que acontece? Bom, nós não temos uma resposta única para dar diante desse fato. Nós não podemos definir isso. O indivíduo ele recai por influência de pessoas, o indivíduo ele recai porque ele estava muito triste, o indivíduo recai porque ele estava muito feliz. Nós precisamos entender que existem forças propulsoras que conduzem o indivíduo àquilo que nós chamamos de rota de colisão. A rota de colisão, ela pode durar anos. Ou seja, o indivíduo ele pode ficar durante anos e anos e anos disfuncional. Ele pode ficar por muitos anos mentindo, roubando, trapaceando, mantendo todos os comportamentos que compõem o comportamento adictivo, que nós chamamos, sem necessariamente usar drogas. Mas o critério de recaída e a concepção de recaída que nós utilizamos é uma concepção muito mais refinada. O indivíduo ele não só recai quando ele usa drogas. Quer dizer, eu parei de usar drogas, eu estou em recuperação. Eu uso drogas, eu estou recaído. Não é verdade. Esse ensinamento é um ensinamento que não tem apoio técnico na realidade. Por quê? Porque o indivíduo ele pode ficar sem drogas por meses ou até anos e ainda assim manter comportamentos que destroem a sua qualidade de vida, que desconfiguram o seu estilo de vida. Ou seja, quando o indivíduo para de usar drogas, uma das questões que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita cautela, é o fato de que compulsões migram. As compulsões migram. O indivíduo ele abandona a droga, o indivíduo ele deixa a droga de lado, o indivíduo ele verdadeiramente esquece da substância. Sim, mas ele não esquece de padrões comportamentais prazerosos que acompanhavam o uso da substância. Então, quando nós falamos de sobriedade, nós estamos falando de um estado emocional que não está relacionado com parada de droga, porque o indivíduo ele pode parar de usar drogas e não ter absolutamente nenhuma sobriedade nos seus comportamentos. Ele pode não ter nenhum pensamento sóbrio. Qual o conceito de sobriedade? É a ausência de pensamentos, sentimentos e comportamentos danosos à minha qualidade de vida. Então, quando a gente entende a questão esse ciclo de recaída, quando a gente compreende esse ciclo de recaída, essa concepção que nós estamos falando agora é a concepção correta. Ou seja, qual vantagem você verdadeiramente tem ao parar de usar drogas, mas continuar com vícios em pornografia? Qual vantagem você tem em parar de usar drogas, mas você continua extremamente arrogante? Qual vantagem você tem em parar de usar drogas, mas você continua completamente mentiroso? Qual vantagem que você tem em parar de usar drogas e você continua com o seu estilo de vida vazio? Você continua preguiçoso e acomodado. Não existe vantagem nenhuma. Então o que é necessário entender? Abandonar drogas é um critério necessário para que o indivíduo, partindo da abstinência da substância, ele consiga avançar para outras etapas, para etapas
que vão verdadeiramente dar valor para a sua vida. Veja bem, o indivíduo, quando ele para de usar drogas, não é verdade que automaticamente a vida ficará melhor, não é verdade que tudo melhora, porque o indivíduo parou de usar. A recaída começa nos comportamentos, e o uso de droga propriamente dito é o último comportamento, ou seja, o uso de drogas é o ponto final de um processo de recaída. Esse ciclo de recaída, ele não começa imediatamente com o uso de drogas. E nós podemos dizer, inclusive, que aqueles indivíduos que recaem prematuramente, 1 semana, 10 dias após sair de uma clínica, na verdade nem entraram em sobriedade, não entraram em recuperação. É triste, é complexo. Essa abordagem é uma abordagem muito complexa, sim, ela é muito complicada, mas é a abordagem mais correta, porque o objetivo é tirar a droga e colocar vida, tirar a insanidade e colocar a sanidade mental, tirar a preguiça e colocar o desempenho, tirar o vazio espiritual e colocar a espiritualidade, tirar o prazer imediato e colocar a satisfação no estilo de vida. Porque a satisfação é algo mais profundo, com raízes e muitas vezes estruturado em valores e princípios. E é o ideal. O prazer imediato não. O prazer imediato é uma busca insana por dopamina, por prazer imediato, que geralmente costuma trazer muitos danos para o estilo de vida do indivíduo. Né? Então o indivíduo ele não tem danos na vida só com droga. A mentira muitas vezes traz mais danos para a vida do indivíduo do que a droga propriamente dita. O indivíduo muitas vezes ele tem mais danos devido à imoralidade sexual do que por droga. Então a gente precisa entender essa questão. O ciclo de recaída é muito interessante essa aula, porque quando a gente entende que o uso de droga é o ponto final de um conjunto de desajustes físicos, mentais, comportamentais e emocionais que podem desembocar no uso de substâncias. E essa recaída no uso de substâncias nós chamamos de recaída física. Por quê? Porque existem vários tipos de recaída. Existem as recaídas comportamentais, que é quando o indivíduo ele abandona comportamentos saudáveis. Existe a recaída espiritual, que é quando o indivíduo rompe os vínculos com os seus valores espirituais, com a sua fé. Existe a recaída atitudinal, onde as atitudes do indivíduo passam a ser absolutamente pífias, esdrúxulas. O indivíduo ele não tem mais preocupação em ter atitudes positivas. O que a gente precisa entender com tudo isso? O processo, nós chamamos, dentro do plano de prevenção de recaída, nós chamamos esse processo de estreitamento de repertório. Dentro desse ciclo, o indivíduo ele vai vivendo, e o seu repertório, ou seja, suas habilidades de enfrentamento de situações de gerenciamento emocional, essas habilidades elas vão ficando escassas. O repertório desse indivíduo vai se estreitando. E chega um determinado momento que ele já tem tantos danos na vida, mesmo estando sem as drogas, que usar drogas acaba sendo a única fonte de prazer que esse indivíduo ainda consegue enxergar. Veja bem, ele já não enxerga mais prazer na relação que ele tem com o pai, ele não consegue enxergar prazer na relação que ele tem com a mãe, com a esposa, com os filhos. Porque os comportamentos, a ausência da aplicação de princípios, valores, moral, não existe mais essa aplicação. O indivíduo ele simplesmente não aplica mais absolutamente nenhum desses padrões nos seus relacionamentos. Então esse indivíduo ele vai ter problemas, sem sombra de dúvida. E por final, baseado nessa escassez de repertório, nesse fechamento de repertório, desse estreitamento de repertório. E conforme isso acontece, é muito interessante a gente entender também que durante esse ciclo, o indivíduo ele entra num outro momento que nós
chamamos tecnicamente de expectativa de resultado positivo no efeito da substância. Então o indivíduo está sem drogas, ele está limpo, não está usando, mas ele está com diversos comportamentos disfuncionais, atitudes absolutamente nocivas, relacionamentos fracassados, enfim. Então ele passa por um momento que nós costumamos chamar de expectativa positiva no efeito do uso da droga, no efeito da substância. Por exemplo, se eu usar determinada droga, essa ansiedade para. Se eu usar determinada droga, eu vou me sentir melhor em relação ao meu contato desagradável com o meu pai. Se eu usar drogas, eu durmo melhor. Só que conforme o próprio título, expectativa, já nos explica, é só uma expectativa. Por quê? A expectativa que o indivíduo tem com a droga não é a verdade. Uma coisa é a expectativa que o indivíduo tem no efeito da substância. Outra coisa é o que verdadeiramente acontece quando esse indivíduo usa a substância. E aí entra o processo de frustração, e aí o indivíduo fica muito... A gente chama isso de efeito de violação de abstinência, né? Ele violou a abstinência agora, mas ele não obteve o que ele queria. Ele não conseguiu atingir aquele patamar de prazer, realmente de solucionar aquele mal-estar que ele estava tendo no seu estilo de vida. Então, o que o indivíduo faz? Ele entra em um outro processo, além da expectativa de resultado positivo, que é um problema muito grande, né, sem sombra de dúvidas. Ele vai entrar num processo de abandono dos seus princípios. Ele verdadeiramente fica agora sem nenhum tipo de motivação em relação aos seus princípios, né? Então, tanto o estreitamento de repertório quanto as expectativas de resultado positivas são problemáticas porque vão fazer com que o indivíduo comece a se expor em ambientes de risco. Nós sabemos que a dependência química é uma doença biopsicossocial. Essa é a chave da compreensão pelo ciclo da recaída. Ela é biológica, porque é do corpo, ela é psicológica, porque é da mente, ela é social, porque ela também está relacionada ao meio em que o indivíduo está inserido. E se nós tivéssemos que balancear a influência desses fatores, sem sombra de dúvidas, o meio social seria o mais pesado de todos eles. Porque no meio social existem as pessoas que também influenciam uma recaída. E pior, essas pessoas não só influenciam uma recaída, mas essas pessoas aprovam o comportamento de uso de substâncias porque são pessoas que também usam substâncias. Então o indivíduo não vai ser repreendido, ele não vai passar por uma pontuação, ele não vai ser orientado, olha, não faz isso porque você vai ter problema. Não, vão ter pessoas que irão aprovar aquele comportamento. E então a gente chama isso, em dependência química, de reforçadores negativos. Ou seja, reforça a ideia de usar a substância, reforça a ideia de permanecer no uso. E esses reforçadores são, tanto as pessoas quanto o lugar, são estímulos aliciadores. Ou seja, motivam o indivíduo a fazer o uso da substância. Afinal de contas, ele não tem mais prazer na vida, ele está sem drogas, ele não está encontrando prazer nessa vida sem drogas, porque ele não está vivendo a sobriedade, porque afinal de contas ele já começou tudo errado. O foco não pode ser na droga. Não pode, em hipótese alguma, ocorrer o foco na droga. Quanto mais o indivíduo pensar em não usar drogas, não usar drogas, não usar drogas, pior. Porque porque ele estará pensando em drogas. Ele estará focado em drogas. A verdade é a seguinte, o indivíduo tem que pensar em viver bem. A partir do momento que o indivíduo para de pensar em drogas e passa
a pensar em viver bem, é muito interessante esse ponto. Ele começa a observar todos os comportamentos que ele tem que abandonar. Fala, estilo de música que você ouve, masturbação, que no meio da dependência química é muito comum, essa migração de compulsão. Porque depois que o indivíduo para de usar droga, um dos principais motivos do ciclo da recaída, um dos principais motivos da recaída, um dos principais motivos da recaída está exatamente na síndrome de abstinência. Muitas vezes, a síndrome de abstinência que o indivíduo apresenta é uma síndrome de abstinência tão cruel que a única forma que o indivíduo encontra de gerenciar o mal-estar ocasionado pela abstinência é fazendo uso da substância. Então, a síndrome de abstinência, muitas vezes, ela é decisiva num processo de recaída. A farmacologia da droga, sem sombra de dúvidas, ela é muito pesada também nessa ideia, mas a farmacologia da droga, ela não define a recaída. A farmacologia da droga, em hipótese alguma, irá definir o processo de recaída. Porque, afinal de contas, se você evitar a primeira dose, você vai buscar ajuda, vai buscar terapia, vai alimentar a espiritualidade, vai utilizar o seu repertório de enfrentamento, você vai utilizar a sua rede de proteção. Agora, a partir do momento que o indivíduo viola a sua abstinência, ele perde a capacidade de pensar com clareza. Ele perde a capacidade de raciocinar. Ele perde a capacidade de ser funcional. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o ciclo da recaída é um ciclo que ele pode ser evitado. A recaída pode ser evitada. A partir do momento que o indivíduo desenvolver a capacidade de identificar os sinais de aviso de disfunções internas e externas, veja bem, nós não estamos falando de sinal de aviso de recaída. Nós estamos falando de sinal de aviso de disfunção interna e externa. Esse indivíduo está limpo ainda. Mas ele percebe que ele está mais impulsivo, que o seu comportamento está mais desleixado, ele já não está mais conseguindo se concentrar, ele já está abandonando atividades prazerosas, ele já está abandonando amizades boas, já está retornando às amizades nocivas para a sobriedade. Então, esse indivíduo ele começa a trilhar o processo de recaída. Só que se ele identifica os sinais de aviso e pede ajuda, os sinais de aviso eles são uma grande dádiva. Eles não são negativos. Dentro da prevenção de recaída, os sinais de aviso eles não são negativos. Quando você identifica os sinais de aviso de disfunções internas e externas, você tem a possibilidade de pedir ajuda, de conversar com o seu terapeuta, de talvez passar por uma internação, se necessário for. Mas o problema é quando o próprio indivíduo, dentro desse ciclo, ele entra num processo de complacência. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Ele sabe o que ele precisa evitar, mas ele não evita. Então, o processo vai acontecer. Mas se ele utilizar os sinais de aviso para pedir ajuda, para buscar a sua rede de proteção, para alimentar a sua espiritualidade, para voltar a buscar boas companhias, para voltar a frequentar ambientes sadios, então esse indivíduo, sem sombra de dúvidas, vai conseguir manter-se em sobriedade. E o processo de recaída não se resume em droga. Eu sempre bati nessa tecla e nunca vou deixar de abordar isso. Essa abordagem é uma abordagem mais acentuada, porque geralmente nós vemos que a maioria dos profissionais eles estão mais preocupados com droga e não com o indivíduo. Então, a partir do momento que a minha preocupação enquanto profissional com o meu paciente está voltada para o uso de drogas dele e não para os motivos que o conduzem a essa decisão insana e mortal, então a minha abordagem está errada.
Eu preciso, em primeiro lugar, olhar para o indivíduo, para que eu possa, enquanto terapeuta, atender às necessidades desse indivíduo, fornecendo repertório de enfrentamento, motivando, psicoeducando, fornecendo habilidades de enfrentamento sociais, porque afinal de contas, os meus pacientes, eles são treinados para voltar a viver suas vidas da melhor forma possível e não apenas uma vida sem drogas. Porque afinal de contas, os meus pacientes, eles são ensinados a parar de usar drogas para viver uma vida boa, não uma vida apenas sem drogas, mas uma vida cheia de qualidades, cheia de significados. Para viver uma vida cheia de qualidades, cheia de significados e compreender que, além de parar de usar drogas, ou melhor, depois de parar de usar drogas, tem muito trabalho a ser feito para que o processo de sobriedade ganhe corpo, ganhe maturidade e robustez. Um grande abraço e até a próxima aula.